mas eu tô estudando psicanálise. Vou atender? Não, gente, mas eu faço terapia tem 5 anos e eu amo analisar, né, as coisas, né? Eu amo filosofia, eu amo essa coisa da psique, da análise e tal, estudo isso. E também amo me analisar e analisar os outros. Então, e amo analisar livros. Então, vamos lá. É uma coisa que... O Rosalie, ela não se dá com ninguém porque ainda ama o Fernando. Pelo amor de Deus, deixa o Fernando em paz. O Fernando tá super feliz, gente. Deixa o homem ser feliz com a namorada dele. Vocês também não perdem a oportunidade de ficar calado, né? Mayara, eu também não perco a oportunidade de ficar calado. Não vou perder porque amo as mesmas coisas que Vossa Majestade. Também amo analisar as pessoas, amo me analisar, também faço terapia, me identifiquei em muitas coisas com vossa gentileza, mas tem uma coisa que está me intrigando na senhora e eu acredito que em todos os fãs da senhora, que é a sua saúde. Ela está bem? Não está? Eu vou dar uma analisada aqui em alguns trechos de vídeos que eu separei da senhora para poder dar uma olhada nisso. E uma coisa que me chamou a atenção foi esse trecho no podcast aqui, que a senhora e a sua irmã participaram no Podpah. Olha só. Só pra começar, quem mente mais? Quem mente mais? Eu mesmo sou neta. É muito mais. Muito mais? Tá louco. Eu sou um enredo em pessoa. Aquela mentira que nem precisa, mas você tá porque é melhor. Ou seja, quem mente mais? A senhora levantou a placa dizendo que a senhora mente mais. E aí, perguntas que eu me fiz foram: como é que a senhora saiu disso para isso? E aí eu vou pegar analisando, tá? Se a senhora assistir esse vídeo, enfim, a senhora analise o meu vídeo, me analise qualquer um outro vídeo meu, será um prazer. Acho pouco provável que isso aconteça, mas enfim. Quando eu ouço a senhora falar que a senhora é a que mais mente em coisas que não precisam, mente em coisas que não tem necessidade, eu fiquei pensando: será que Mayara está mentindo sobre a sua saúde? Dizendo que está bem, que está tudo tranquilo, mas a gente olha e não vê isso? Pode ser que a senhora de fato esteja bem, não tenha nada de errado. Mas, porém, contudo, entretanto, todavia, a senhora não está com uma aparência saudável. E aí eu também entendo que nesse podcast que a senhora participou do Podpah, ao final dessa pergunta, o Igão fala: mentirinhas bobas para não prejudicar ninguém. É isso aí, tudo bem. Eu entendo que as mentiras, talvez, que a senhora goste de contar, não é mentiras para prejudicar ninguém. Às vezes mentiras para apimentar, como vocês falaram ali no podcast. Porém, a aparência da senhora está intrigando a todos os internautas e fãs. Eu procurei se a senhora está com algum problema de saúde, não vi nada. Vi a senhora falar alguma coisa de genética, de pressão alta, de diabetes que a sua família tem. E você falou em um vídeo que você estava com a diabetes alta. E aí eu não sei ao certo qual é a diabetes que a senhora tem, se é que a senhora tem, se é diabetes tipo 1, tipo 2, eu não sei. Mas isso que a senhora falou aqui com o Léo Dias, dá pra gente trabalhar um pouquinho aí, até nessa parte aí do inconsciente, da psicanálise, como a senhora gosta. Olha só. Você sofreu de compulsão alimentar? Eu acho que isso tudo é a questão, assim, compulsão alimentar eu sempre tive. Eu senti que a senhora deu uma rateada, eu acho, e aí a senhora procurou coisas para poder, talvez, mentir, porque talvez a senhora não queira falar sobre esse assunto, mas aí a senhora
eu tive compulsão alimentar. E a senhora falou a verdade que a senhora teve compulsão alimentar. Mas eu tenho uma questão genética muito grande que influencia bastante. E aí a senhora também falou que a sua família sempre foi também mais cheinha e tudo mais. A compulsão alimentar, ela representa a pessoa querer preencher um vazio que ela tem. E não tem só a compulsão alimentar, tem compulsão por compra, tem compulsão de pensamento, tem compulsão, sabe aquelas pessoas que acumulam? É um tipo de compulsão. Verborragia, sabe aquelas pessoas que falam sem parar, essa verborragia, e a pessoa se perde no assunto, ela começa um assunto, ela não termina e ela vai para outro, é uma confusão. Isso é um tipo de compulsão também. E tudo é para preencher, às vezes, uma falta de afeto. E aí eu me fiz algumas perguntas com relação à vida da senhora na infância, porque a pessoa ela pode ter compulsão quando a mãe amamenta essa criança sem olhar para essa criança. E aí essa criança sente esse vazio, sabe esse vazio interno que muitos de vocês às vezes querem preencher e não sabe com o quê? Compulsão com bebida alcoólica, compulsão com dorgas, compulsão com compra, todas essas compulsões que é para preencher um vazio. Então, esse vazio muitas das vezes é falta de afeto, esse olhar olho no olho, essa criança ser vista, esse bebê. Isso normalmente acontece do 0 aos 2 anos ali nesse processo de amamentação. Por isso, toda pessoa que tem um problema com compulsão alimentar, qualquer tipo de compulsão, vem da mãe. Por quê? É essa primeira infância. Todo mundo que tem problema com rejeição e abandono são problemas caracterizados pela mãe. Problemas, tá? Porque às vezes é uma interpretação distorcida do fato. Exemplo, se você teve uma mãe que te amamentou e ela não te olhou nos olhos, ela ficou no celular o tempo todo enquanto te amamentava, ela ficou conversando com outras pessoas, ela ficou assistindo televisão e não te dando atenção. Isso faz com que você interprete de forma distorcida esse fato, ou seja, você vai achar que a sua mãe não te deu atenção, você vai crescer com um problema aí, problema de rejeição ou abandono por causa dessa interpretação, que você sente que não teve atenção. Mas às vezes a atenção da tua mãe estava no telefone, porque ela está trabalhando e não tem uma rede de apoio que possa fazer as coisas para ela. Vocês conseguem entender? Eu vou deixar um vídeo aqui no card de uma live que eu fiz, que eu falei um pouquinho mais sobre esse tema, para quem se interessar um pouco mais sobre essa realidade distorcida do fato, que é essa interpretação que a criança dá para uma falta de atenção. E aí, quando eu olho para a senhora com compulsão alimentar, eu fiquei pensando, será que houve uma falta de atenção da mãe dela? Às vezes nessa amamentação, não uma falta de atenção de não estar presente. Porque eu vi um vídeo da senhora no programa da Eliana, que a senhora diz que a sua mãe parou tudo para cuidar da senhora Maiara e da dona Maraísa. Só que a pergunta que eu me fiz é, será que essa mãe estava com vocês? Ou essa mãe, por ter parado tudo para cuidar de vocês, ela tinha que cuidar da casa, ela tinha que cuidar de vários outros afazeres da casa e vocês, muito pequenininhas, não tinham essa atenção dela. Por isso, essa compulsão querendo preencher esse vazio com uma falta de afeto que às vezes foi só, foi só uma interpretação distorcida do fato. Não que realmente a senhora, sua mãe, não tenha dado atenção para as senhoras. E isso fica para você, espectador aqui do meu canal, também. Às vezes você sofre com esse problema de compulsão ou querendo chamar atenção o tempo todo das pessoas por conta de uma interpretação distorcida que você deu da infância. Às vezes você se sente abandonada ou abandonado, por quê? Por conta de uma interpretação distorcida quando você era criança, que você queria atenção, mas tua mãe não podia te dar atenção. Não é que a tua mãe não queria, não é que a tua mãe te rejeitou, não é que a tua mãe te abandonou. Às vezes a sua mãe precisou trabalhar e ela teve que deixar você, nesse período de 0 a 2 anos, com outra pessoa, com uma babá numa creche, e aí pode se configurar uma rejeição e um abandono e você nem sabe.
e você está sofrendo hoje com uma rejeição e com abandono, sendo que a sua mãe e o seu pai às vezes não rejeitou de fato. Foi só uma interpretação distorcida da realidade. Então, dona Maiara, tem um outro ponto aqui que eu achei bastante interessante aqui no podcast aqui no Podpah, que é esse aqui, ó. Mesmo, mas Ela eu sente. sinto mesmo, tá Mas se eu bom. entrar no palco hoje, não sabe... A pessoa que vê a Maiara, ela vai falar assim, tá tudo bem, não, tá tudo bem com ela. Só que eu vou falar assim, não, pode chamar a ambulância agora, não tá tudo bem com ela. Ela tem disso. Assim. Dona Maraísa, vou fazer essa pergunta para a senhora também. Dona Maiara está bem? Porque se a senhora olha para Dona Maiara e vê que ela não está bem e fala, chama a ambulância agora, olhando para o estado da sua irmã hoje, a sua irmã está bem? Porque vocês vão continuar aqui, você já falou, e olha só. E a você ainda bem que você fez isso. É, porque eu faço assim, É que eu tenho mania de ser muito forte. Quer Não, mostrar tô que falando tá assim, bem. bem Sempre tô na forma bem. grosseira de Não, se sim, falar. entendemos, óbvio. Que eu tenho mania de ser forte, Dona Maiara, que tá tudo bem. Será que tá tudo bem mesmo? Será que não tem alguma coisa errada e a senhora está se mostrando forte, mas a gente olha e não parece essa fortaleza toda? São perguntas que eu me fiz. Não sei se isso tem a ver com o relacionamento da senhora com uns da dupla Fernando e Sorocaba. A senhora se relacionou com o senhor Fernando. Não sei se isso tem a ver, inclusive no primeiro vídeo ali, citaram que a senhora não estava bem por causa disso. E aí a senhora falou, deixa ele em paz, ele está feliz e tudo mais. Eu não sei se foi o término desse relacionamento que afundou a senhora de alguma forma. Não sei se a senhora tem alguma questão aí de saúde que a senhora não está falando, mas uma pequena e humilde recomendação que eu deixo para a senhora e muito mais para os meus telespectadores é: não seja essa pessoa forte, que se mostra forte o tempo todo. Isso vai acabar com você. Peça ajuda. Tá ruim? Pede ajuda. Eu sei que com certeza a senhora está amparada aí com psicólogo, psiquiatra, enfim, médicos, eu tenho certeza disso. Mas tem alguma coisa, eu não sei se isso aparenta para vocês telespectadores, mas aparenta muito para mim, que a senhora não parece estar tão bem como a senhora diz. Então esse recado fica mais aí para os meus telespectadores, e se a senhora realmente não estiver bem, fale que a senhora não está bem, que a senhora vai conseguir ajudar um monte de gente que finge ser forte como a senhora fazia ou está fazendo. Eu não estou aqui para afirmar nada, me identifiquei muito com a senhora aí nessas questões. Eu também já tive compulsão alimentar, compulsão de pensamentos, compulsão com pornografia, já falei isso aqui em alguns vídeos. Gosto de psicanálise, gosto de ler, gosto de analisar as pessoas e me analisar. Então eu fiz esse vídeo para deixar essa mensagem para os meus telespectadores, inscritos e não inscritos, quem está chegando agora, eu sempre deixo uma mensagem e essa é a mensagem desse vídeo. Tá precisando de ajuda? Peça, porque se você não pedir, você vai cumprir a sua missão, você vai obter sucesso. Sabe qual é? A morte, a doença. Por quê? Porque você é tão forte, é tão corajosa, é tão corajoso que você não precisa pedir ajuda. E aí o seu corpo pede, mas você não vai atrás. A evolução da doença é o óbito. Não façam isso com vocês. Dona Maiara, também não faça isso com a senhora. Ninguém é forte o tempo todo. Peçam ajuda. Até o próximo vídeo. Alô, galera de Micarina! Maiara e Maraísa aqui na área, fazendo um showzão pra vocês. Que alegria imensa, agradecer a Deus em primeiro lugar por essa grande oportunidade de estar podendo realizar um sonho de estar aqui. Agradecer a todos vocês que vieram, sabendo que o nosso show está sendo esperado, né, Maraísa? De tantos artistas maravilhosos. E dar os parabéns para os cidadãos piauienses. Olha, a gente está muito feliz, né? O nervosismo é grande. A gente sabe o tanto que é importante esse palco. E saber que a gente também é uma das mais esperadas, nossa, é uma grande honra. Vamos dar o nosso melhor, vamos fazer uma bagunça geral aí, do jeito que vocês merecem, viu? Um beijo, obrigada, parabéns, Piauí!